Boa noite a todas, boa noite a todas e a Boa todos. noite. Sejam Boa noite. bem-vindos a mais um encontro. Essa live que nós estamos transmitindo aqui do Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. O nosso encontro hoje é um encontro muito afetuoso, muito feliz, com o Coletivo Mães pela Diversidade. E nós vamos estar aqui com a Mara, com a Angélica e com a Yandra, elas que são deste coletivo. Eu queria dizer que eu também faço parte desse coletivo, Coletivo Mães pela Diversidade, aqui do Ceará. Então, boa noite, meninas. É uma Boa Boa felicidade noite. muito noite. grande estar com vocês. Eu sou Lídia, do Coletivo Girassóis. Sou Lídia do Mães pela Diversidade, mas estou aqui como Lídia do Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. E queria dizer para vocês que o Coletivo Girassóis é um coletivo espírita que surgiu em 2018. E esse coletivo ele surgiu com a vontade, o desejo de pessoas espíritas de construir uma base, digamos assim, um retorno às bases sociais do espiritismo, encontrando aí uma resistência a uma narrativa, né, do espiritismo que não é alinhada com os seus princípios, que são os princípios do bem, da fraternidade, da justiça social, né? E quando nós surgimos para que a gente pudesse ir em busca das nossas bases, né? As bases espíritas são bases progressistas, são bases do bem comum. E aí nós surgimos e estamos fazendo um trabalho desde 2018, também de interseção com a sociedade, com os temas, vários temas da sociedade, que são os temas sociais que nos perpassam. E nesse momento tão instigante que a gente passa hoje no Brasil, e esse tempo em que a gente vive de tanta hostilidade, de tanto ódio, né, de ascensão de um protofascismo, mais do que nunca, o Coletivo Girassóis tem essa preocupação de encontrar aí com outros segmentos da sociedade uma resistência a esse tempo. Então, quando nós pensamos que este mês é importante para nós, né, que é um mês importante do orgulho LGBT, mas é também um mês para que a gente possa refletir, que a gente possa pensar juntos, enquanto coletivos, dos vários coletivos existentes, né, na nossa cidade, de que a gente possa construir junto também essa pauta, que é a pauta da diversidade. Então, é com muita felicidade, com muita satisfação que a gente faz esse encontro. E eu queria, para a gente começar a nossa conversa, sem muitas delongas, jogar uma pergunta que é: o que é esse coletivo Mães pela Diversidade? Como foi que ele surgiu? Que trabalho, né, esse coletivo tem feito? E aí, começa, Mara? Oi. Eu estava vendo que o microfone. Opa! Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Tudo bom, Lid? Tudo bom, meninas? O Mães pela Diversidade, ele é um coletivo, né, de mães de lésbicas, gays, pessoas trans, intersexuais, toda a sigla LGBTQIA+. Então, o objetivo principal desse coletivo é levar esse amor familiar para outras famílias que ainda estão nesse processo de entender os seus filhos, né? Então, eu tenho uma filha trans, por exemplo, cada um eu acho que vai falar um pouco das suas vivências, né? Eu tenho uma filha trans que é adolescente, ela tem 15 anos agora, mas me falou aos 12 que era uma menina. E na época o coletivo ainda não existia aqui no Ceará. Ele existia nacionalmente, começou lá em São Paulo. E aí, quando ela me falou que era trans,
Tava passando uma novela das 8, não sei se vocês lembram, que tinha um garoto trans. Era o Ivan, eu acho. Tava fazendo a transição de Ivana para Ivan. Isso mesmo. E muita gente me questionou se isso não era uma modinha, se isso não era coisa da TV, se isso não era coisa de adolescente que ia passar e tal. Eu fiquei um pouco encucada, não vou mentir, né? Mas aí dei tempo ao tempo e a gente foi amadurecendo essa ideia. Ela foi me mostrando que realmente ela estava disposta a ir para o colégio de batom, conversar com a diretora e dizer: sou uma menina trans, quero usar o banheiro feminino. Então, caiu a ficha para mim. Eu disse: não, se uma menina de 12 anos tem toda essa coragem, não sou eu que vou ficar no armário, né? Não sou eu que vou trancar ela lá dentro, dizer: não, não é assim, você vai ter que ficar, vai ter que seguir esse modelo aqui que a sociedade diz que é o certo. Então, eu abracei com muito medo da violência, né? Muito medo porque esse ano 2017 foi o ano que a Dandara foi assassinada e foi de uma forma muito brutal. E houve diversos assassinatos nesse ano. Então, assim, eu estava apavorada. Eu pensei: pronto, minha família foi assorteada. E assim, eu precisei de um amparo. Então, o pai também, principalmente, porque eu acho que para as mães ainda é um pouco mais fácil de lidar, porque a gente vive numa sociedade muito machista, né? Então tem muito aquela coisa de que o pai espera ter um menino para jogar futebol, para dizer: tive um filho homem, meu primogênito e tal, coisas da nossa sociedade, né? Coisas que a gente mesmo cria e se impõe. Então, assim, foi todo um processo, um pouco mais fácil para mim, um pouco mais difícil para o meu marido. E a gente procurou o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, que é um equipamento da prefeitura aqui. E aí lá tem um acompanhamento de assistente social, acompanhamento de psicólogo, de advogado. E a advogada na época lá era uma moça que se dizia lésbica, que tinha um relacionamento com uma das mães pela diversidade, que estava recém começando o coletivo aqui no Ceará, né? E aí ela me falou: tem um coletivo aqui no Ceará que está começando agora. Isso ela me falou não exatamente quando a minha filha me contou, ela me falou pouco depois, quando eu precisei de assim, acionar judicialmente a escola, porque a minha filha tinha sido expulsa da escola por transfobia. Então, precisei de um apoio mesmo nessa área de direito. Então, ela falou: olha, a gente vai te dar o apoio nessa área de direito, o pessoal lá do centro de referência. E o Roberto, que agora não é mais Roberto, é o Roberto, é um homem trans, esse advogado, me apresentou para a Fernanda, que é uma das nossas mães. E a Fernanda me falou: estamos começando agora um grupo. Vamos juntas? Eu disse: vamos. Então, assim, a primeira manifestação que eu, né, participei e tudo foi uma coisa puxada bem pelo movimento LGBT, por conta dos meninos mesmo, dos nossos parceiros, do Ítalo, do Ari Areia, de todos os movimentos, de todos os outros coletivos que existem. E logo em seguida eu me engajei no Mães, tinha umas 5 mães, mais ou menos. Acho que era eu, Evelise, Ana Virgínia, Rosângela, Fernanda, Ana Perpétua, acho que éramos nós 6. Hoje somos em 60. E aí a gente está crescendo e tentando levar essa mensagem de amor e adiante, mostrar que, como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, né? Que nós 4 aqui não somos supermães, não somos perfeitas, que a gente tem os nossos erros, que cada uma tem os seus percursos, que para umas mães é mais lento, que para outras é mais fácil aceitar, que né, nem sei se essa palavra cabe, mas que para outras é mais fácil, que para outras é mais difícil, mas que quando a gente está junto, tudo se torna mais claro, né? Se torna mais fácil, a gente se sente mais forte. Então, acho que é por aí. E aí, Angélica? Bom, eu acho que eu sou a última, não sei, né, que é mais recente no Mães. Eu entrei, digamos assim, eu comecei a conversar, né, primeiramente com a Evelise. Quem me apresentou Mães foi uma prima de São Paulo, né? Eu tenho um filho que ele é LGBT. Eu soube,
né, desde ele muito pequeno, mas também, assim como a Mara, aos 12 anos, foi quando ele veio conversar comigo e com o pai dele, né, sobre quem ele era, né, mas assim, não foi surpresa realmente para nós, e através da Ziza, que é de São Paulo, ela é do Mães de São Paulo, ela me passou o contato da Evelise, e foi quando eu entrei no grupo do Mães pela Diversidade, e, assim, para mim foi muito bom, né? Justamente como nós estávamos conversando, não pelo fato de tentar, né? Lógico, é a opinião, é a vivência de cada uma. Entender, porque eu já entendia, digamos assim, o meu filho, né? Eu tenho amigos de longa data, né? Que são gays e são os amores da minha vida, né? Então, assim, para mim foi muito, digamos, tranquilo em relação a ele se aceitar, porque não só como mãe, mas como amiga, o que eu sempre quis e quero para eles é que eles sejam felizes, né? Eu acho que não cabe ninguém, nem a nós como pais ou mães, julgar os nossos filhos, sabe? Porque é a vida deles. A única coisa realmente assim é a felicidade dele, né? Eu digo sempre, meu filho, olha, o que você escolher, não é aquele papo bem que é clichê de mãe, você sendo uma pessoa bacana, trabalhando, lutando para conseguir o seu espaço, né? Realmente eu só quero que você seja feliz. Então, assim, o Mães, para mim, eu aprendi muitas coisas que realmente eu não. A gente escuta falar, mas é aquela coisa muito distante, né? Mas o que trouxe, de certa forma, um conforto, como eu disse, um apoio, é pela questão do não estar só, mas não só por ter um filho LGBT, muito justamente por isso, pela questão da violência, né, que é muito grande. O meu único medo, assim, né, não é, eu digo muito para ele que ele é o meu filho perfeito, todos os dois, porque eu tenho dois, né, dois filhos, mas ele é meu filho perfeito, que ele é o amor da minha vida, né? Mas o que realmente me tira o chão e me tira o norte é essa violência, essa intolerância que é absurda. Nós conversamos muito, eu, ele, né, e fora também, a que ponto chega a pessoa não poder ter a sua vida, a pessoa não poder ter ela ter que fingir ou se prender, né, por algo que ela, por conta do que os outros pensam. Isso, para mim, assim, desde sempre, em relação a tudo, é absurdo, né? É muito absurdo. Então, assim, o coletivo entrou na minha vida como para o crescimento, assim, foi uma soma muito grande, né? E poder também ajudar outras mães que estejam nessa situação, né? Porque, como a Mara disse, infelizmente, esse preconceito, ele está ali, ele está firme, vamos dizer assim, que eu acho que a palavra nem é essa, no nosso dia a dia, né? Justamente aquela coisa de você escuta, fulano é uma pessoa maravilhosa, mas ele é gay. Como assim? Como Né? se fosse um Que defeito, né? Exatamente. Né? Fulano é lindo. Mas é gay. Gente, isso é, no meu ponto de vista, surreal. Né? Realmente, para mim, foi um pouco mais fácil a aceitação, né, do que para o pai dele. Para o pai dele, realmente foi mais difícil, né, essa questão do aceitar, do entender, principalmente o mundo deles, vamos dizer assim, né? De música, de a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de conversar. Isso, a princípio, foi um pouco chocante, digamos assim. Né? Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já participa, já curte as mesmas músicas, já dança
dança junto, canta junto, e é assim, né? É meu filhão, né? O amor da minha vida, realmente. Maravilha. E André, como foi que você chegou ao coletivo Mães pela Diversidade? Bom, eu sou mãe de duas crianças, Bernardo, de 10 anos, e Raul, de 5. E Raul é uma criança trans. A gente demorou um pouco para compreender isso e inclusive, para construir esse entendimento, né? Que é como a Mara falou. Não vem pronto. Até porque não se fala disso em lugar nenhum. Então, quando o assunto vem, quando a demanda vem de se pensar sobre algo que não tem nome, que não tem espaço para se conversar, né? Porque todo mundo que tem uma questão na vida, sei lá, liga para um amigo, liga para a mãe, o irmão, senta, conversa, eu estou me sentindo assim e tal. A impressão que dá é que com crianças, com jovens, com relação à sexualidade, o tabu é imenso, né? Enfim. Aí eu vou também pegar um ganchinho para falar um pouco do que eu entendo que seja Mães pela Diversidade, certo? Do que eu já ouvi falar e tal, não tenho essa trajetória mais extensa que a Mara, que a Joconda, que a Evelise tem. Assim, mas eu entendo que o Mães pela Diversidade é um espaço muito, muito rico e muito fértil. E quando eu falo fértil, é porque não se julga pronto mesmo, sabe? Enquanto potência de construção de coisas, de novidades. É um grupo de pessoas que, por entender as limitações que a existência humana e o mistério da existência trazem, precisaram se juntar para ser mais e ser melhor, sabe? Eu acho que semelhante ao coletivo Girassóis, por exemplo, né? Eu não me basto, e não só por sofrer, enfim, a gente precisa do outro para sofrer e para celebrar também, não é? Não é só a dor, sabe? São as alegrias, enfim. Então, eu entendo que o Mães pela Diversidade é essa força e que pode trazer muita coisa boa diante dessas coisas horrorosas que a gente está vendo, que você citou, né? Isso que vem de cima para baixo, justamente porque a gente olha para o lado e vê a vontade e a humildade, sabe? De fazer de pouquinho. Tem esses grandes medos que paralisam diante de grandes atrocidades, e tem os pequenos medos do cotidiano também, né? A primeira vez que eu vou levar o meu filho, que se veste como as pessoas leem que uma menina se veste, para fazer uma aula de natação, sabe? O meu filho, que tem pênis, vai vestir um maiô pela primeira vez. Eu tenho um espaço onde eu posso falar disso e aquilo não ser estranho para as outras pessoas, é muito fortalecedor. Porque mesmo as amigas mais queridas, os familiares mais aguerridos, junto comigo e com meu marido nisso, não experimentam o que nós experimentamos, sabe? E aí eu acho que essa é a força da nossa reunião, sabe? É o que a gente tem em comum, ao mesmo tempo que o que a gente tem que diverge, porque os nossos filhos não são iguais. Viado não é tudo igual. Não é? Não é. Não é, não. Cada um tem uma nuance, tanto psicologicamente de particularidade, como de identidade mesmo. Nem toda menina trans é igual a toda menina trans. Assim como nem toda mulher heterossexual é igual a toda mulher heterossexual, sabe? E a gente descobrir a diversidade dentro da diversidade e poder falar sobre isso e contar de si, sem receio daquilo ser usado contra você, sabe? Essa confiança, esse pacto de confiança, eu acho muito importante. Eu queria dizer que toda vez que eu escuto as mães falando, eu fico emocionada. Eu não consigo. Vocês já me viram em outras reuniões, eu não consigo ficar numa reunião sem chorar. E eu não sei como é que eu vou fazer hoje aqui, né, ao vivo aqui, nesse meu, esse meu choro. Eu acho, assim, eu queria, antes de passar para a próxima questão, dizer que quando eu conheci o Mães
por um amigo, que é meu colega de trabalho, que é trans, o professor Murilo, e eu conheci o Murilo ainda antes de que ele fizesse, de fato, a sua transição. E quando eu me vi nessa situação, que é a situação de ter um filho, né, trans, e quando o meu filho veio contar para mim, eu fiquei sem chão, assim, sem chão não é a palavra, eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? O que, o que eu vou fazer para essa construção? É um pouco isso que a Yandra falou, né? E aí eu já sei, vou falar com o Murilo, porque ele sabe, e ele era meu amigo de trabalho. E aí eu fui falar para ele, aí disse, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Meu filho me contou anteontem isso, eu ainda estou processando isso na minha cabeça. Eu não contei para ninguém, você é a primeira pessoa, e tal, e tal. Aí ele ouviu, me abraçou, né? Eu chorei junto. Aí depois ele disse: entre no grupo Mães pela Diversidade, minha mãe é desse grupo. E aí me deu contato, eu entrei, enfim, fui me aproximando dessas mulheres maravilhosas. E cada história que eu escutava de superação, de amorosidade, de carinho, né, me emocionava ainda mais, me fez ver, porque eu era uma pessoa, sempre fui na minha trajetória de defensora dos direitos humanos e de defensora das pessoas, de todas as pessoas humanas, dos LGBTs, todos da sigla, sem exceção, mas a gente nunca imagina que é o filho da gente, é a filha da gente, né? Eu, na minha trajetória, é uma trajetória longa de defesa dos direitos humanos. E aí eu me vi, eu acho que para mim foi mais fácil também, dentro de um sentido político, da defesa política disso. Mas isso não é só a dimensão política, mas daquilo que ocorre também dentro da gente. E o fato de que esse grupo é um grupo de mulheres, eu acho que isso também faz toda a diferença. E eu queria entrar nesta pergunta, porque vocês disseram para mim, e eu já ouvi de outras mães do grupo, eu já ouvi de mães do nosso grupo, de que o casamento acabou por causa disso. Então, assim, o que faz esse grupo ser também um grupo de mulheres? O que tem as mães de especial, digamos assim, nessa construção tão importante para a segurança e a autoaceitação dos nossos filhos, né? Então, como é isso? Como é isso? Como é que vocês veem assim essa lógica que é do feminino mesmo, da maternagem e na importância disso para este grupo? Quem começa? Eu queria falar, eu queria só fazer um apontamento sobre o que você falou, sabe? Que não tem a ver com a pergunta específica, não. Sim. Eu também me sinto semelhante a você, sempre fui uma pessoa que me olhei, me enxerguei como uma pessoa de cabeça aberta, né? Como se costuma dizer. De considerar que todos são iguais, que todo mundo uma defensora dos direitos humanos e tal. Mas hoje eu acho que eu preciso ter a honestidade de admitir que eu sempre enxerguei esse divergente, essa figura divergente socialmente como o outro, sabe? Acho que por ser branca, por ser heterossexual, por ter tantos privilégios, que eu acho sempre importante a gente reforçar os privilégios que a gente tem, né? Nós quatro, especificamente, só estamos aqui discutindo porque temos internet, no mínimo. Internet, um aparelho para poder nos relacionar, né? Outras tantas não têm acesso a isso. Então, eu penso que a maior estratégia de combate ao preconceito é conseguir falar em voz alta que esse outro, esse homossexual, esse LGBT, ele pode ser você, ele pode ser seu filho, sabe? Às vezes o discurso do combate à homofobia é muito assim, vamos deixar os bichinhos? Deixa os bichinhos fazer o que quiserem.
como se fosse, assim, eles já, sabe, eles já têm essa pecha, eles já são esse outro, e nós somos a referência, né? Eu acho que o combate, o horizonte lá no fundo que a gente almeja, é justamente abolir referências, abolir padrões. Uhum. E que o padrão é que esse homem branco hétero deixe de ser o padrão sobre os outros orbitam, sabe? Ao redor de onde se orbita. A gente está sempre orbitando em torno dessa referência, sabe? Era só isso que eu queria falar em relação ao que você falou. Uhum. Uhum. Isso mesmo. E aí, Mara? Pegando como gancho o que vocês falaram e também alguns comentários que eu fui vendo, né? Como eu falei, né? Eu acho que na maioria das vezes, para os homens é mais difícil por conta dessa estrutura toda que a gente já tem como sociedade, né? A gente tem uma sociedade que ela é machista, a gente tem uma sociedade que ela é cis, heteronormativa, uma sociedade que ela é racista, né? Então, todos esses elementos, eles se juntam num pacote só de preconceitos, né? E que aí, para algumas pessoas, fica mais difícil conseguir avançar nesse processo de entendimento, de aceitação e de amor ao outro, e para outras pessoas já se torna mais fácil. Isso vai depender da geração que nasceu, vai depender da criação que teve, vai depender dos privilégios que tem, como a Yandra colocou, vai depender de N fatores, né? Mas o que eu achei legal, quando você fala, é um grupo feminino, né? É um grupo de mães. As mães normalmente têm esse entendimento mais fácil. Como aqui eu disse que foi mais fácil, a Angélica disse que lá também foi. Eu não sei para a Yandra e para você. Mas o que eu achei bacana é que esse quadro aqui que a gente tem hoje, essas 4, tem hoje o apoio dos pais. Então, isso é bacana da gente ver como é possível desconstruir também outras coisas além da LGBTfobia e desconstruindo o machismo dentro de casa e desconstruindo, né, imensas outras coisas. Como vocês duas falaram, eu também sempre me achei muito progressista, muito defensora dos direitos humanos. E para mim foi um pouco mais fácil porque eu me coloquei nesse ponto de dizer, poxa, por que quando era com outro eu me dizia defensora dos direitos humanos e agora que a minha filha diz que é trans, eu vou ser hipócrita e dizer, não, fique lá dentro do armário, né? Então, assim, eu não posso ter tamanha hipocrisia, eu vou ter que segurar na mão dela, e principalmente porque isso foi uma coisa que o Irapuan falou, né? O Irapuan é o marido da Joconda, ele comentou ainda agora, dizendo, os pais estão juntos nessa luta. Isso é maravilhoso, né? Meu marido está junto nessa luta, o marido da Joconda, o da Yandra, né? Então, vocês duas também têm pais que estão aí lado a lado caminhando com vocês. Isso é incrível, maravilhoso. Então, assim, a gente tem muito essa questão do peso de ser mãe, sabe? Eu sinto que é mais uma carga para a mulher, né? A gente tem que ser dona de casa, a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser boa mãe. Quando um filho sofre um preconceito, a gente que tem que tomar a frente. Vamos chamar isso para dividir com a gente. Isso, Mara, inclusive essa carga da compreensão, sabe? A gente já chama pra gente, é isso, sabe? A gente já pressupõe assim, não, o homem, ele tem, assim, ele pode ter essa prerrogativa de ser preconceituoso, de virar as costas, de não querer lidar com a situação. Nós sempre temos que lidar, sabe? Não tem tu, vai tu mesmo, sabe? E não é fácil. Não é fácil, porque nem toda mãe... primeiro, essa ideia, a própria ideia do amor, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a falar mais da ideia do amor. O amor é uma construção, sabe? Essa ideia... Eu, quando fui ter meus filhos, o primeiro, eu esperei o arrebatamento de quando peguei no colo. Não senti, pensei, tem defeito. Tem um defeito na minha maternidade, porque eu não senti aquilo que o povo chora, vontade de chorar e de... Sabe? Então, assim, quando a gente fala de divergência, tem essas divergências mais visíveis, né, mais imagéticas, quando destoa de um comportamento que se espera de um rapaz ou de uma moça, na maneira como se veste, no nome da identidade, mas tem essas pequenas divergências do cotidiano, sabe, que às vezes nos enfraquecem tanto enquanto pessoas.
enfraquece tanto a nossa força de ser mãe, de ser irmã, de ser filho, sabe? De ser filho mesmo. Que eu acho que é papel do nosso coletivo falar disso. Quando nos reunimos para tratar de família, de sentimentos, desconstruir essa ideia de que está tudo pronto. O meu amor vai salvar. Não vai salvar, sabe? Eu fico lembrando, só um minutinho. Eu fico lembrando de um encontro que eu e a Evelise participamos representando uma pela diversidade numa empresa, e uma das perguntas foi de uma moça que disse que ela era lésbica, e perguntando sobre o trabalho das mães, sabe? Se visitavam famílias e tal. A Evelise expôs esse trabalho que é fantástico, de fato, de quando uma mãe, um pai, uma família tem a disposição de nos receber para ouvir que aquilo ali não é o fim do mundo, que, enfim, ouvir sobre outras experiências. Mas eu achei super importante ressaltar uma coisa que eu ressalto em todos os espaços, sabe? Nenhum filho depende da aceitação e da mãe e do pai para ser feliz. Na verdade, nenhuma pessoa depende da aceitação de ninguém. O problema é porque quando um pai e uma mãe não aceitam, não apoiam, o primeiro laço de confiança com o mundo se rompe. Então, aquilo é uma dor absurda, aquela pessoa vai ter que cuidar disso, né, para o futuro. Mas a gente existe, e a gente fala da família, a gente fala do amor, a gente fala da maternidade como essa força que tem, porque é amor, porque está junto. Mas existem várias maneiras de ser mãe, existem várias relações possíveis entre uma mãe e um filho ou uma filha, sabe? Então, eu acho importante deixar essa mensagem também para o público LGBT que está olhando e dizendo assim, minha mãe nunca. Pronto. Que pena, é uma pena, isso vai doer, mas você vai sobreviver e você pode sim ser muito feliz. Eu tenho, na minha atividade profissional de minha professora, eu tenho encontrado muitos alunos, assim, e que eles vêm, às vezes, conversar comigo, e uma das suas queixas de dor mais profunda é quando a família não reconhece a sua aceitação. Angélica, querida, você foi e voltou, eu acho que foi a sua conexão de internet. Está nos ouvindo perfeitamente? E aí você pode até falar um pouco, a gente estava, a Yandra... Deixa eu... Diga lá se você consegue, eu acho que a sua conexão está ruim. Bom, então, quanto a... Estou ouvindo. Só aproveitar, né, tanto que a Mara falou, Eu acho que a sua conexão está ruim, não está dando para ouvir seu áudio. Enquanto você volta, Angélica, o Ribamar passou por aqui, né? E fez um comentário interessante sobre desconstrução. Meu marido. Sobre essa desconstrução. Seu marido e grande companheiro do grupo, né? Sempre está ali apoiando as atividades do coletivo. Dessa desconstrução, que é a desconstrução de se livrar também do machismo, porque há uma espécie de enraizamento, como se fosse um enraizamento ancestral, né? Você tem ali gerações e gerações e gerações que lhe antecederam, e aquilo ali fica como se fossem camadas. E essas camadas vão quase que lhe soterrando, né? A consciência, e aí é difícil, às vezes, sair disso, né? Como é que vocês veem essa questão com relação à autoaceitação também dos seus filhos e filhas, né? Dentro dessa perspectiva? E como é que isso vai acontecendo? Porque a Yandra tem uma experiência interessante, que é a experiência de ser uma criança trans, que é algo que acontece, né? Que a gente tem visto bastante. Assim, eu não digo bastante, que no nosso grupo acho que você é a única, né, Yandra? Mas, assim, isso a gente sabe que existe. Mas
quando a pessoa já é adulta ou adolescente, há também esse processo de desconstrução de si, né? De si não, daquilo que foi colocado dentro da sua identidade, foi construído ao longo da sua identidade. E há também a desconstrução nossa, dos pais e da própria família, daquela pessoa, porque está nascendo uma pessoa nova. Então, é uma pessoa nova que está chegando ali naquela sua família. Foi comigo assim, está sendo ainda, né? Está nascendo uma pessoa nova, com um novo nome, com uma nova identidade, com um novo jeito de se vestir, enfim, de construir também a sua identidade, e a família toda está nascendo junto. Angélica, como é que você vê isso? Vamos ver se agora sua conexão ajuda. Dá certo, né? Eu acredito, na realidade, que seja um processo um pouco mais, não vou dizer, assim, eu não tenho propriedade, não sou, né, dona, mas assim, um pouco mais, digamos, complicado, eu acho, porque é, é como você disse, a família cria todo aquele estereótipo, né, de... Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Pronto. Cria todo aquele estereótipo que, infelizmente, isso é colocado em nós, né? O filho, o homem, menino, ou a filha menina, que tem que ser delicada, que tem que gostar de rosa, e o menino tem que gostar de azul, e do momento que tem essa desconstrução, causa todo aquele, digamos assim, uma estranheza, né, que não deveria ser. Né? Eu acho que nós temos realmente que sair dessa visão que a sociedade tem, que nós temos que seguir esse padrão, né? Como se tivesse realmente, como se fosse assim, uma linha de produção. Assim, aquele seguir sempre a pessoa que ela passa a ser diferente, a olhar diferente, seja com cabelo de outra cor, ou se você, mesmo sendo ou LGBT ou hétero, Eu acho que está bem ruim a sua conexão, Angélica. quer vestir uma Então, assim, tá ouvindo? roupa masculina. Ficou falhando, Angélica. Uma vez eu tiro por mim. Em loja, eu gosto muito de comprar. Cara. Não, Agora, nós não ouvimos. Agora sim, mas a gente não lhe ouviu, Angélica. Eu acho que deu uma travada aí na conexão da sua internet. Mas eu acho que você estava falando dessa coisa de como de que a gente vai se livrando também desses estereótipos, que são os estereótipos, digamos assim, nascidos na cultura, né, dos signos da cultura, seja do masculino, do feminino, Os padrões, né? dos padrões, dos papéis, né, que vão sendo estabelecidos. E eu acho que o nosso grande desafio é pensar essa diversidade, porque a gente está lidando com diversidade de gênero, mas a gente também lida disso que a Yandra falou, que é a diversidade humana, né? E Sim. uma coisa bacana dentro do coletivo é que é um coletivo, de fato, com diversas experiências, né? Com histórias de vidas e de experiências diversas. E o coletivo é rico também por conta dessas experiências, né? Dessa diversidade interna que ele tem. Como é que vocês veem essa diversidade interna? Como é que essa diversidade também fortalece o grupo? Como é que vocês veem? Eu acho interessante o que você falou da questão da diversidade,
porque a Andra começou falando sobre reconhecer os privilégios, isso tem tudo a ver, né? Lá no nosso coletivo, a gente tem mães de diversas profissões, de diversas classes sociais e econômicas, de diversas etnias, religiões, enfim. Então, isso é muito bacana, essa troca já por si só nos ajuda a nos desconstruirmos. Quando eu, que sou da Umbanda, convivo com uma pessoa que é evangélica, essa troca agrega para mim e agrega para ela, né? Quando eu converso com uma mãe que tem ascendência indígena, como a Margarete, isso é bom para mim, isso é bom para ela, né? Então, assim, essa mudança, reconhecer essas diferenças internamente é engrandecedor também nesses outros níveis. E em relação ao gênero, né, que a gente sempre pensa assim, ou é feminino, a gente é ensinado quando criança, né, já desde cedo, na escola, na família, de que ou se é menino ou se é menina, né? Que a menina é atrelada ao rosa, que o menino é atrelado ao azul. E aí a gente vai crescendo, vai tendo a chance de conhecer outras pessoas, de explorar através da vivência dos nossos amigos, dos nossos familiares, porque em todas as famílias a gente tem LGBT, né? Em todas as salas de aula a gente tem LGBT, em todo local de trabalho a gente tem LGBT. Então, assim, se a gente parar para olhar o outro, a gente vai ver que é possível existir, estar no mundo, ser feliz de diversas formas. E que não existe uma forma que é a forma correta de ser e uma forma que é a errada de ser. Que é possível transitar entre as duas formas, que existem inúmeras formas de se apresentar. A minha filha é trans e eu acho muito interessante, às vezes, quando ela diz: mãe, olha que engraçado, porque eu sou uma menina trans, todo mundo espera que eu esteja sempre de vestido, maquiada e arrumada. Às vezes eu quero estar totalmente descabelada, não estou nem aí, não quero nem passar um batom, não estou afim. Então, assim, é uma coisa que já vem, puxando de novo pelo machismo. Não, ela não disse que era menina. Se ela diz que ela é menina, ela tem que andar maquiada, ela tem que andar com uma adolescente menina, sempre arrumada, o cabelo ajeitado, a maquiagem pronta. Mara, de vestidinho, oi. Teve a gente fez um São João em casa, aqui agora no domingo. Marido. E foi a primeira vez que o Raul passou batom, sabe? Eu deixei, porque criança e tal, eu não libero esmalte, batom, essas coisas não. E aí eu passei batom. Aí ele comeu um pedaço de bolo. E aí, quando comeu um pedaço de bolo e sujou, Bernardo virou e falou assim: Raul, o teu batom saiu, tu quer passar de novo? Aí ele fez assim: eu acho que não. Eu vou ser uma garota simples mesmo, como quem diz assim. Sim. Dá muito trabalho esse negócio de passar batom, eu vou ser uma garota simples mesmo. Sabe? Porque eu fico pensando que há um sentido também de que as mulheres, e aí estou falando agora nós estamos com duas mães de meninas, né, trans, que tem também o peso das mulheres que tem que estar arrumada, não é toda adolescente que tem que estar de batom e com o cabelo arrumado, né? As adolescentes se vestem como querem. O que o Alexandre está dizendo aí, né, dos estereótipos. Né? A gente tem estereótipo para tudo, né? E as mulheres sofrem especialmente esses estereótipos, né? A mulher tem que ser magra, a mulher tem que ser branca, a mulher não pode, mesmo ela sendo negra, ela não pode ter um cabelo afro, porque não é um cabelo arrumado, né? Então, assim, a gente está agora avançando lentamente na sociedade. De uma mulher negra conseguir dizer: não, eu gosto do meu cabelo afro, isso aqui demonstra quem eu sou, as minhas raízes, a minha ancestralidade, e eu vou trabalhar assim e vão ter que aceitar. Então, assim, isso vai não só pela questão, não perpassa só a questão do gênero, né? Perpassa raça, perpassa tudo que a gente vive. Então, esses estereótipos, eles têm que ser quebrados em diversos níveis, né? A história do machismo, então, da raça, de tudo, do gênero. Não é porque é menino que tem que estar sempre de calça. Menino pode usar uma saia. Eu posso ter um colega hétero, cis, que vai trabalhar de saia. E não tem nada de errado com isso.
Porque não precisa ficar os colegas cochichando, olha ali, o cara diz que é hétero, mas está usando saia, qual o problema? Né? Então, esse coletivo de mães, eu acho muito bacana por isso, porque a gente... Tem uma, Eu não estou ouvindo. tem uma Diversos travada. aspectos. Isso. Está ouvindo agora? Agora voltou. Tá. Eu Ouviu acho agora? que hoje a internet hoje não Não, estava dizendo que o coletivo ele nos ajuda a nos desconstruir em diversos aspectos, né? é verdade. Então, assim, ele é enriquecedor não só na questão do amor da mãe pelo filho, como ele é, mas também a se desconstruir nas questões de intolerância religiosa, né? Nas Isso. questões de raça e em todas as outras. E isso é muito bacana. O que me impressiona é justamente a pessoa ela ter que brigar para ela ter o direito de ser quem ela é, como eu estava dizendo, quem ela é. Isso que você está falando de nós mulheres, tudo é muito cobrado, né? Se a casa não está arrumada, se o filho naquele momento não foi, vamos dizer assim, né? Como o pessoal diz, não foi bem educado, a culpa é da mãe, né? E eu acho que nós, como mulheres, que temos realmente essa questão do não nos conformarmos e não aceitarmos, digamos, essas regras, essas normas, essas coisas que estão engessadas. E eu acredito que a gente passe a lutar também pelos nossos filhos, digamos assim, né? Porque é a questão realmente, acredito, do amor incondicional, né? E de nós termos aquela história da mãe que é leoa e ela vai proteger e ela vai cuidar do seu filho, independente do que pensem, né? Não só por dizer, é meu filho, ninguém vai mexer. É porque realmente nós temos que ter esse cuidado, nós temos que proteger e lutar por ele, né? Eu acredito que muitas famílias, né, tem a questão da dificuldade do que o outro vai pensar. Meu Deus, o que é que vão pensar? E os vizinhos, e os parentes, e independente da religião que a pessoa siga, né? Então, é muito que acredito eu, que desde sempre incutido na nossa cabeça aquela história justamente do que a sociedade rege e que nós temos que seguir à risca o que essa sociedade diz. Né? Mas Você pode... pegando esse gancho da mãe leoa, né? Eu acho assim, tem o outro lado também, né? Todas nós somos mães leoas, né? Todas nós estamos atentas para qualquer coisa e lá em defesa dos nossos filhos. Quando a minha foi expulsa da escola, eu corri para ser aquela mãe leoa que diz, não é assim, não pode, tem lei, vou fazer barulho, não vou deixar passar batido. Mas aí, por exemplo, quando eu aceitei, vamos usar essa palavra que é a mais conhecida, quando eu disse, ok, minha filha é uma menina trans, eu vou dizer para o mundo que ela é uma menina trans. Muita gente veio me dizer, parabéns, que bom. Aí eu fiquei, poxa, parabéns, que bom, mas não é para aceitar, não é o normal que a mãe aceite, que a mãe seja leoa, que a mãe, independente se o filho nasce com deficiência ou sem deficiência, independente do filho, se ele é gay, se ele é hétero. Não é o papel da mãe? Não é o papel da família, da mãe, do pai, do irmão? Exatamente. Né? Proteger, cuidar. De proteger, de estar junto. E a mãe leoa também tem que ser cuidada. E isso é que é o bacana também do coletivo, sabe? Que uma levanta a outra. Eu não tenho que ser leoa 100% do tempo, porque eu sei que quando eu estiver de baixo, eu posso dar uma ligada lá para a Yandra e dizer, Yandra, hoje eu tô aconteceu um negócio tão chato, me dá uma força aí, sabe? Então botar lá no coletivo, no WhatsApp, gente, hoje no meu prédio o pessoal colocou um negócio super homotransfóbico e eu tive que ir lá e dar umas pauladas aqui no WhatsApp do meu prédio, e o pessoal dizer, fez certo e tal, e a gente troca print, porque a gente sabe que é um espaço seguro nosso, né? Então, esse cuidar e também Mara, se deixar ser cuidado. Eu acho muito importante isso que você está falando, porque
Existem mães, existem famílias que, passando por uma situação semelhante à que você passou com a Lara, ou a outras que todas nós já passamos, não teriam nem os subsídios, nem esse ímpeto de reagir, de lutar. São essas mães menos amorosas que nós, sabe? Eu fico me perguntando. A gente fala isso de mãe leoa. Às vezes eu fico super reticente, inclusive, de trazer essa discussão dentro do grupo, porque eu sei que é um valor muito forte e que paira sobre as nossas cabeças. Mas eu não acho que nenhuma mãe devia ser guerreira, não, porque a gente não nasceu para guerrear, não, meu povo, sabe? O mundo não é para ser uma guerra, sabe? Não é para ser doído desse jeito, não é para a gente se lascar toda, não, minha irmã, sabe? É para a gente poder olhar para o lado e saber que a gente pode construir outras estratégias que não a de guerra. Eu li uma coisa que foi super interessante. A guerra é um instituto eminentemente masculino. A guerra foi feita, pensada e executada sempre por homens, sabe? Nós, mulheres, podemos inventar outra coisa. Vamos inventar outra coisa, sabe? Que não isso. Eu não me sinto nada mãe leoa, sabe? Pelo contrário, eu tenho outra, mas isso é papo para depois. Vai, Lídia, continua. Mas, Leandra, é isso que eu queria pegar a sua deixa. Eu tenho duas coisas que eu ia abordar, mas antes eu queria pegar aqui essa deixa. Se não é a mãe leoa, se não é a ideia, por exemplo, da própria essência da maternagem. Porque há uma coisa, e eu estou falando que eu sei que tem vários pais e homens aqui nos ouvindo, a maternagem ela não é apenas da mulher. A maternagem ela é um sentimento que ela é humano. Existem muitos homens que são capazes da maternagem. Então, se a gente desconstrói a ideia da guerra, que é isso que você está falando, né? Que é aquela mãe... Eu, por exemplo, não sou uma mãe guerreira também, não. Assim, guerreira no sentido de... Eu nunca fui na escola brigar, eu sempre fui, né, assim, muito do consenso e tentando encontrar... na minha trajetória de defensora dos direitos humanos, eu não sou aquela pessoa que é capaz de encontrar assim, as palavras para ferir, enfim, ou mesmo para defender, né? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo de muita violação, né? De violação de direitos, violações da dignidade e tudo. Mas, por outro lado, se essa não é a própria essência de uma espécie de um cuidado, de uma maternagem, de uma amorosidade, porque na guerra não há amor. Quando meu filho revelou para mim o que estava dentro dele, né, com essência, e que estava confuso também na cabeça dele, eu pedi paciência também. Eu disse, olha, eu quero que você entenda 3 coisas. A primeira é que há um amor incondicional, você pode ser quem você quiser. Segundo, que você precisa ter... Aí eu disse, segundo é fazer psicoterapia, porque eu já sabia que precisava da psicoterapia, ele nunca queria. Segundo, fazer psicoterapia. E a terceira coisa é que tenha paciência também comigo, com seu pai, com a nossa família, para que a gente possa digerir tudo isso. Porque nós também temos os nossos limites, a nossa própria desconstrução, isso que a gente estava falando agora, né? Que vai ser sendo feita, e que aquela criança, ou aquele jovem, ou até a pessoa, né, que está ali vivendo o processo de autoafirmação no mundo, na sua identidade de gênero, também saber que que você vai contar com o apoio da sua mãe, mas sua mãe é uma pessoa humana. Seu pai é um ser humano, é uma pessoa também encarregada de coisas que ele precisa trabalhar também, tudo isso. Era só um adendo que eu queria falar. Importante que os pais ou que os filhos nos enxerguem como pessoas que sofrem, como pessoas que têm defeitos, né? Como pessoas que vivenciam que todos os outros que falham, que erram, que falham, né? Que choram, que, né? Porque quem de nós não, quando acho que foi no dia que eu conheci a Lídia, num dos nossos encontros, que eu falei, quem de nós nunca acordou um dia e pensou assim, puxa, eu queria só hoje não ter que lidar com essa questão,
sabe? Pausa, sabe? Acordar e pensar, de Raul tá escolhendo a roupa e eu torcer que seja um short, que seja um short. Isso é aquele vestido e eu pensar, eu queria só hoje não sair de casa tensa, né? Com alguma abordagem, com alguma criança que vai chegar, mas seu nome não é Raul? Mas não sei o quê, mas você é menino, é menino. E assim, poder falar disso não estava assim hoje, não queria hoje. E o grupo, e aí voltando a fortalecer e engrossar o coro infinito de procurem pessoas, procurem apoio, procurem redes. Eu acho que o plot twist desse momento histórico que a gente está vivendo vai vir disso, sabe? Desses encontros. Disso daqui que a gente está fazendo. De uma reunião, de quando a gente tem a coragem de trazer um assunto que se chama polêmico, constrangedor à tona e conversar amorosamente, amigavelmente, compreender as ações dos outros, sabe? Foram infinitas as conversas que Neto e eu tivemos com famílias de crianças que convivem com Raul. Acredito que Mara a mesma coisa, respondendo as mesmas questões, dando as mesmas explicações, não por considerar que eu deva essas explicações ao outro, mas por reconhecer que eu preciso do outro. Entende a diferença? Não é o que os outros vão pensar de mim. Não é o que você vai pensar de mim, meu amigo. É uma coisa simples. Se você não aceita, se você não pretende respeitar meu filho, eu tenho um objetivo: neutralizar as suas ações em relação a ele. Não quero lhe conquistar, não quero nada. Neutralize, fique calado, não cansa. Como eu sei que tem profissionais da escola de Raul que eu neutralizei, sabe? É tapinha nas costas, é abraço, ô meu amigo, tudo bom? Tá neutralizado, não atrapalha, se não atrapalha, não, tá show. E tem aquelas pessoas que foram abraçando junto com a gente. E hoje eu não me sinto nada sozinha, sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que quando a Yandra colocou... Ai, desculpa. Acho que quando a Yandra colocou a questão de não guerrear, que a gente não nasceu para a guerra e tal, né? Que a gente pode viver num mundo mais leve. Necessário. Né? É necessário viver num mundo mais leve. A gente já vive tão sobrecarregado, né? São tantas imposições que esse mundo capitalista, machista e tantos outros istas nos impõe, né? Fascista, inclusive, hoje em dia. Então, assim, a gente já passa por todas essas dificuldades no nosso dia a dia, e aí eu fiquei pensando como o nosso grupo é amor, né? Como o nosso coletivo, realmente a palavra central é o amor, para contrapor essa guerra, né? Que quando a gente leva isso adiante, leva para outra mãe, olha, você está vendo o exemplo da Yandra, o meu exemplo, da Angélica, o da Lídia, se nós 4 conseguimos, você também consegue, vamos junto, vai ser mais fácil. Vamos pensar que em vez de lutar contra o seu filho, aí entra a questão da guerra de novo, em vez de lutar contra, você pode simplesmente levar de uma forma mais leve, né? E foi uma das coisas que eu coloquei aqui em casa. Quando meu marido ele ficou muito desesperado no início, e eu falei, a Lara ela tem a individualidade dela e a gente não vai poder entrar nessa individualidade. A gente tem 2 opções. A gente pode ser aliado dela, trazer amor, trazer companheirismo, ou a gente pode se contrapor e aí a gente vai viver uma guerra dentro de casa. É isso que vocês querem para vocês? Viver uma guerra nas próprias casas? Eu não queria que a minha filha sofresse transfobia fora de casa, de repente ao tomar um ônibus ou na escola, ou seja, onde fosse, e quando chegasse em casa ainda encontrasse um ambiente hostil. Eu ia sofrer, ela ia sofrer, o pai ia sofrer. Então, existem outros caminhos. É isso que eu acho que muitas mães, não é que elas amem menos, como a Yandra colocou. Talvez elas amem igual, talvez elas amem até mais. Elas amam tanto que elas têm medo, e esse medo trava. Esse medo trava. Eu não vou aceitar porque eu vou negar que meu filho é trans, eu vou negar que meu filho é gay até o fim, porque eu tenho medo do que pode acontecer com ele. Então, assim, quando a gente se encontra nas nossas falas, nas nossas reuniões, quando a gente se abraça e troca experiência, a gente começa a ver que pode ser um pouco mais leve. Que a gente pode guerrear usando outros instrumentos. É verdade. A gente já está conversando há 1 hora, acredita, meninas? Como o tempo passa rápido. Passou rápido.
E nós temos meia hora ainda para a gente encerrar. Então, a partir de agora, a gente pode já ir colocando algumas coisas, já no intuito de fazer algumas amarrações. E uma delas que eu queria que a gente conversasse, né, e que deixasse para quem está nos ouvindo, é como é que foi essa relação com a escola? Vocês colocaram algumas vezes aí, a Mara disse que a filha foi expulsa da escola, né? Angélica, eu não sei qual é a sua, como é que é a sua relação com a escola, como é que foi essa? A Yandra já falou um pouco, como é que é com a escola e com a religião? Não sei quais são as religiões de vocês, mas eu queria que a gente pudesse um pouco entrando dessa relação que é uma relação instituída, né, com esses lugares de permanência que é tão importante para a nossa sociedade, que são o locus da educação formal e da educação informal, portanto, espiritual. Como é que isso passou pela vida de vocês, se vocês tiveram alguma dificuldade, e como o coletivo ajudou vocês a superar essa dificuldade? Bom, em relação à escola, logo quando o Daniel se assumiu, né, eu fui chamada à escola do Daniel, que tinha tido um problema na sala de aula, e a diretora nos chamou para conversar. E daí foi dito que um colega de sala do Daniel tinha dito, gritado na sala que o Daniel era gay, e o Daniel se levantou e disse: se eu for, qual é o problema? Né? Ele foi bem assim. E nesse ponto foi complicado. Nós tivemos muito apoio da escola, muito apoio da diretora, né? Mas que nós deveríamos focar na época mais nessa questão dessa aceitação do Daniel, que foi mais pensado na época, foi justamente pela reação dele, né, quando esse coleguinha gritou lá, falou que não me lembro exatamente o que, porque ele já vinha sofrendo muita coisa só, de preconceito, de piada, e ele guardava para ele. Ele não nos dizia, né? Então, assim, enquanto o Daniel fez até o nono ano em escola particular, e o ensino médio ele fez na escola pública, né? E eu costumo dizer que a escola pública para o Daniel foi muito bom, foi um divisor de águas, porque como a escola pública ela preza mais pela diversidade, ela trabalha mais, ela conversa mais sobre isso, né? Para ele foi muito bom, porque ele passou a ter o espaço dele, embora também lá sofresse a questão do preconceito, né? Assim, mas essa parte em relação a colégio, eu nunca tive problema por parte da instituição, vamos dizer assim, mas até hoje ele diz, né, que alguns colegas, questão da homofobia, de piada, desse bullying, tipo de né? coisa. O bullying em si, porque o Daniel, né, é gordinho, né, gay, gordo, então sempre ele sofreu com isso, e me dói, não, confesso que me dói saber que ele aguentou muito disso só. Ele não contava nem para mim, nem para o pai dele, porque ele sabia também que nós iríamos tomar as nossas providências. Mas em relação à escola, foi bem tranquilo. E a igreja, né, vamos dizer assim, aqui nós somos católicos, né, e a igreja que nós frequentamos, que nós fazemos parte, nunca, pelo contrário, ele sempre foi muito querido, uma pessoa muito querida na igreja. Então, em relação a isso, vamos dizer, nós fomos bem acolhidos, né? Para mim, nesse ponto foi bem tranquilo, né? Para ele e para nossa família. Maravilha, né? Que alívio. É verdade. Me conforta, porque eu me lembro muito nessa época que houve esse conflito, que foi
Daí, desse fato em si, que ele sentou e conversou comigo e com o pai dele, esse apoio da escola foi muito, muito bom, foi fundamental para que ele também se sentisse bem. Embora alguns colegas ele sofresse esse tipo de coisa, mas para ele foi muito bom por isso, né? Porque ele se sentiu, vamos dizer assim, acolhido, abraçado realmente pela instituição. A minha vivência já foi totalmente diferente. Como foi? Conte aí. Tanto foi assim, a Lara, ela estudava numa escola desde os 2 anos de idade. E ela se apresentou como uma menina trans aos 12. E por ela estudar nessa escola já há 10 anos, e por ser uma escola construtivista, né, eu achava que seria um pouco mais fácil de lidar, porque eu já conhecia toda aquela comunidade escolar, o próprio método de ensino era uma coisa mais progressista, né, não era aquela coisa tradicional. Então, eu busquei a coordenação e falei sobre a Lara e disse, olha, a gente não tem um modelo pronto, né? Eu quero aprender sobre isso. Vocês com certeza vão ter que aprender sobre isso, porque não é só a minha filha, eu tenho certeza que é LGBT aqui. Se não houver outros trans, mas tem outras lésbicas, tem gays, enfim, tem outras pessoas que compõem essa sigla, que estão aqui, fazem parte desse corpo educacional. E aí eu quero aprender com vocês e quero construir esse elo que é tão importante, esse elo família e escola. Né? Eu acho que é fundamental. E aí eu falei que lá no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, eles tinham uma equipe de educação que podia fazer palestras nas escolas, promover cursos com os professores, formações, né? De repente conversar com os alunos, com os pais, né? Cada etapa e sendo construída para que tanto a minha filha se sentisse à vontade naquele ambiente, como as outras crianças, os outros pais, também passassem a compreender, ter um olhar de empatia, né, se colocar no lugar do outro, ver que a gente é muito massacrado com esse discurso de que os LGBTs querem ter mais direitos do que as pessoas cis, as pessoas héteros. Então, é nosso papel desmistificar isso, né? Mostrar que a gente só quer os mesmos direitos. A gente quer que o nosso filho seja respeitado na escola, que ele não sofra com piadinha. Eu não queria que a minha filha tivesse que passar uma manhã inteira sem ter que usar o banheiro, porque ela não sabia para qual banheiro ir. Se vai para o feminino, se vai para o masculino, e aí a coordenação deu uma solução que foi usar o da coordenação. Eu disse, não, mas ela não é funcionária da escola. Por que ela vai ser a única criança diferente que vai usar o banheiro da coordenação? A gente tem que construir esses diálogos, né? Não pela guerra, como a gente vinha conversando, mas pelo amor, pelo estudo, pelo conhecimento, pela parceria, pela troca. E aí eu achei, no primeiro momento, que a escola ia acolher esse diálogo, eles se mostraram dispostos a isso, mas com esses poréns do banheiro, de repente, na lista, eu falei que me fizeram a pergunta aí há pouco sobre a questão do nome social. A gente tem direito, né, nossos filhos trans têm o direito ao uso do nome social na escola, então eu já levei toda a questão das normas, de como funciona legalmente. Então, estão me perguntando agora também a questão do banheiro. Em todos os espaços, as pessoas transgênero, elas têm o direito de usar o banheiro de acordo com o gênero com que se identificam. Tá? E têm o direito de serem tratadas pelo seu nome social. Então, assim, se vocês têm dúvidas sobre essas questões, eu até recomendo, na internet vocês encontram, entrem lá no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra e procurem a cartilha deles, que lá eles têm uma cartilha que tem todas as leis aqui em Fortaleza, Ceará e Brasil. Eles falam, né, bem direitinho, como é que é nos estabelecimentos comerciais, educacionais, enfim. Então, assim, eu já fui munida de todas essas informações e mesmo assim eu tive uma dificuldade muito grande. E depois que eu vi
que a minha filha teve essa dificuldade, outros vários LGBTs vieram me dizer que tinham as mesmas dificuldades. E aí eu cheguei à conclusão de que a escola ela realmente é um dos ambientes mais tóxicos que podem existir para uma criança LGBT e que é urgente que a gente leve esse diálogo que a gente está tendo aqui hoje lá para dentro da escola, construa esse diálogo, porque quando me chamaram para dizer que a Lara não era mais bem-vinda, que eles recomendavam que ela fosse estudar numa outra escola, que estivesse mais preparada para recebê-la, o que eu argumentei foi isso: não existe essa escola preparada. A gente é que tem que construir essa escola. A própria escola se autodeclarou a sua falência, né? A sua incapacidade. Eu estou achando isso assim um absurdo sem tamanho. Lídia, na verdade, esse papo de estar preparado é uma balela absurda, porque a família não está preparada, a escola não está preparada. O que é estar preparado? Ninguém está preparado para nada, sabe? É quase que assim, você vai casar, você vai casar. A pessoa chega para você está preparado para levar um chifre? Meu amigo, eu estou casando. Sabe? Eu não vou pensar no que... Você vai atravessar a rua. Você está preparado para ser atropelado? Viver é arriscado. A vida, o risco está misturado com a existência, sabe? Outra coisa que é ilusória, que esse tá pronto, sabe? O que eu penso, mas eu vou voltar para falar da escola agora, Lídia. Eu penso duas coisas em relação à escola que parecem temas distanciados da nossa temática aqui, que é a criança, o adolescente, o jovem, LGBT, mas não é. Primeiro, o que é a escola? A escola é um lugar normalizador, que até a escola foi criada para pegar a figura e deixar ela palatável e que não atrapalhe o maquinário e a engrenagem da sociedade. Essa é a função da escola. A gente constrói ideias, ideologias, valores que se contraponham a isso. Mas é preciso ter em mente que essa é a função da escola. A segunda coisa, quando você coloca seu filho numa escola particular, você é um cliente. Você está comprando um serviço. A educação não é mais do que uma mercadoria. E o seu filho não é nada além do que um número. No ensino público, a gente pode lutar por outra coisa. Sabe? Eu acredito nisso. No ensino público, muitas vezes a família não se sente com força suficiente para pleitear uma modificação de comportamentos, de normas, seja de maneira formal, seja de maneira velada, porque não está pagando. E porque é assim que funciona. A pessoa se sente extremamente fragilizada. Porque nem um consumidor ela é. Porque parece que o consumidor, a figura do consumidor, é a figura com mais respaldo na sociedade que a gente vive. Não é isso? Eu estou pagando, eu vou botar para lascar. Então eu penso assim, a gente tem que transformar a escola em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O lugar do professor tem que ser soberano, sabe? Tem que ser soberano no melhor do termo soberano. Porque se o professor tem esse enaltecimento dentro de sala, ele não vai ter medo de ser demitido porque está escolhendo olhar para o seu aluno, para a sua aluna e respeitá-lo. Nesse sentido, assim, a trajetória da gente, em termos de escola, agora trazendo para o nosso caso, eu não considero que possa ser uma referência, porque a gente escolheu colocar as crianças numa escola que é associativa, é uma escola que não tem dono, é uma escola formada por discussões, as decisões são tomadas em assembleia, onde participam pais, professores. Então, de fato, eu não considero. E ainda assim, enfrentamos questões ali dentro, sabe? Acredito que menos questões por conta dessa força que o professor tem e da possibilidade de espaços onde a gente levou discussões. Quando o Raul, eu conto isso, né? Nos lugares que eu vou. Raul começou a usar saia na escola. Então, ao invés das fantasias, que geralmente tem de Cinderela e tal, as crianças têm à disposição materiais naturais e um cabide com fantasias, com roupas comuns, com saia, com coroa, com capinha.
E Raul começou a usar saia na escola. É uma escola que não tem uniforme, então o banheiro é compartilhado, os meninos e as meninas usam o mesmo banheiro, sabe? Eu fico pensando, eu fico ouvindo essas conversas, e eu acho assim que de fato a gente tem grandes problemas que precisam de soluções mais complexas, mas a gente tem problemas que são enormes porque a gente não simplifica, sabe, as coisas, assim. Essa coisa do banheiro, sabe? A gente foi para uma reunião para conversar sobre não binariedade uma vez, e a moça que estava do meu lado, que é uma moça não binária, né? É arquiteta e estava falando disso, sabe? De como é inútil essa separação por gênero dos banheiros e como isso pode ser simplificado em determinadas instituições por escolhas simples, sabe? Enfim, é isso. Eu acho que a gente pode puxar aqui um pouco essa ideia de que a escola não está preparada. Ela é muito novo, de algum modo, se a gente for pensar a história dessa instituição, que é a escola, e aí, como foi falado aqui, acho que a Mara, ou a Angélica, não, a Yandra, de que a escola nasceu para normatizar e para disciplinar, né, dentro do aspecto moderno. Então, o que a gente vai ter é que, dos séculos que tem a escola, e a escola laica, ela é muito, muito, muito recente na história da humanidade, né? Então, ela também vai aprender e vai ter que se adequar a esse novo momento, que é o momento de concepção da diversidade humana, e de como essa transformação de valores vai acontecendo. Então, eu acho que na religião também, nós aqui somos um coletivo espírita que apoia a diversidade humana e a diversidade de gênero e o diálogo interespiritual e interreligioso, e nós travamos discussões ainda dentro do nosso meio, né, que é o meio espírita, ainda dessa questão, por uma confusão que as pessoas fazem, por elas não compreenderem o que é, por fazerem, às vezes, distorções com relação à reencarnação, né? Então, essa luta, digamos assim, ela é muito... Ela é contínua. Eu vou usar a palavra luta, a gente tenta desconstruir o léxico de palavras belicistas, né? Mas, assim, essa tarefa e essa ação, ela é contínua, porque ela é uma transformação muito miúda. Ontem eu tive uma conversa aqui muito linda, muito bacana com o Renato Rosendo, e a gente terminou dizendo assim que a transformação para a sociedade ela passa por entre as frestas. As coisas não estão prontas, a gente vai encontrando aí os buraquinhos que vão se formando, né? E os espaços. É o Leonard Cohen que fala isso. O Leonard Cohen fala, né, que a luz entra pelas frestas, né? Pelas rachaduras, pelas feridas. Pelas rachaduras, pelas feridas. E aí, como a gente tem agora, chegando praticamente aos minutos finais do nosso encontro, eu queria dar a palavra para vocês, né? Como é que vocês estão construindo também essa sociedade nova, esse momento novo, juntamente com seus filhos e filhas, né? E como isso vai, essa transformação, ela vai acontecendo na vida intersubjetiva entre as pessoas, mas também nas instituições, na escola, na religião, na igreja, no bairro, no quarteirão, enfim, no trabalho, nas relações de trabalho, né? Então, como é que vocês veem isso? E eu quero aproveitar para que vocês também façam as considerações finais de cada uma nesse momento. E aí a gente já conta o tempo, 3 pegando minutos. Tá. Pegando aí o gancho da escola e da religião, né? Teve um rapaz, acho que foi o Valnei, que falou que a escola é o retrato da sociedade, então que ambas precisam ser modificadas. De fato, a escola é o retrato da sociedade.
Mas a escola, ela é o lugar onde a gente tem de mais fértil para plantar essa semente de mudança, né? Uhum. Porque é ali que estão as novas gerações, é ali que tem as crianças, é ali que existe, em tese, no papel do professor, alguém que quer evoluir. E evoluir não no sentido só de acumular conhecimento, mas de formar cidadãos. Não é esse o papel da escola? Não é só que o meu filho saia capacitado para fazer contas de matemática ou que saiba falar com concordância, escrever corretamente. Ele tem que sair da escola preparado também para ter esse olhar de empatia com o outro, para ser um bom cidadão, para ser uma pessoa correta, para ser, né? Então, assim, é na escola que a gente pode plantar essa nova sociedade que a gente quer. E aí, entrando na questão da religião, você falou do espírito. Deu uma travada, Mara. E Andra, você quer falar? Porque eu acho que a Mara Pode falar. ela deve Vocês estão me ouvindo? sair. Perfeitamente. Vamos lá. Eu quero falar, é gostoso conversar, sempre que a gente vai lembrando, né, fazendo links das coisas e tal. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma estratégia minha de como todo mundo fala, né, quando sabem que a gente é mãe de uma criança, de uma pessoa trans, o parabéns por você aceitar, e a surpresa de, mas você sorri, você toma cerveja, você interage, você vive e não está no rede sofrendo, chorando? Não estou. Mas não estou porque eu acho que eu desenvolvi, junto com essa rede de apoio forte, que não faz disso uma questão apenas minha, a de entregar a minha vulnerabilidade para essas pessoas, sabe? Tem uma autora que se chama Brené Brown, e eu indico o livro dela, que você olha a capa, você jura que é paia, mas é massa. E tem um TED dela bem legal também, que é famoso. E ela fala da coragem de ser vulnerável, sabe? A coragem de entregar a sua vulnerabilidade ao outro é o momento em que você convida esse outro a um pacto de se responsabilizar junto contigo pela tua questão, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que ninguém tem que enfrentar nada sozinho. E quando a gente fala das dificuldades, das tristezas, das coisas que não são tão bacanas, a gente constrói uma receitinha aí que injeta força e vitalidade para a gente experimentar e apreciar as coisas gostosas também de ser mãe de uma pessoa LGBT, sabe? Porque é muito bom. E faz aquilo que é o também plot twist da vida, né? Que é pegar a vergonha que te mandam ter daquilo e transformar no orgulho. Então é isso. Eu acho que não fique sozinho, não. Busque o outro, chore suas pitangas, sabe? Fale de como é difícil e construa essa rede de confiança. É isso que eu queria dizer. E assim, pegando o que a Yandra disse, né, realmente sair, tirar de si essa vergonha e também tornar uma mola, né, para você impulsionar, para você poder justamente levantar a cabeça e poder respirar e que, assim, construindo, né, que o ideal seria que escola e família pudessem caminhar juntas nessa construção da empatia, nessa construção do respeito, né, que a criança ela já cresça entendendo em todos os sentidos da vida que ela tem que, acima de tudo, né, respeitar o colega, independente de qualquer coisa, de religião ou de raça ou de sexualidade, né? Então, assim, que é como a Yandra falou, nós não conseguimos estar 100% fortes e firmes. A gente precisa realmente de alguém que em algum momento estenda a mão e nos escute, né? Que nos
compreenda, sem o julgamento, sem aquele. Falhou um pouquinho, Angélica. Enquanto você volta, não sei se ainda vai dar tempo, né? Nós estamos nos nossos momentos finais. Eu queria deixar registrado aqui que é um encontro sempre de muita emoção. Uma coisa interessante é que tem muitas mães e pais nos ouvindo agora, né? Eu acho que esse coletivo ele é muito luminoso, né? Ele traz claridades para muita gente. E isso é que é lindo, né? Nessa tarefa. Tem uma coisa bacana no nosso coletivo que a gente não pode, no coletivo Mães pela Diversidade, que também nós temos no Gerações, é que o seu filho também tem a ver comigo, né? Então, assim, há uma, há uma maternidade, uma paternidade coletiva, né? Do amor também pelos outros filhos, né? E a gente pede licença que você tire o preconceito do meu caminho, que nós vamos passar com o nosso amor, né? E nós estamos passando. Eu quero agradecer muitíssimo a presença da Mara, da Angélica, da Yandra, a Jocondra que esteve aqui, outros pais e mães que passaram por aqui, vários colegas também, companheiros do Coletivo Gerações, a Andréa, que passou por aqui, a gente não teve como comentar, mas falou do filho dela autista, que tem espectro autista. Enfim, há uma série de questões que em 1 hora e meia a gente não dá conta, né? Mas que a gente fez essa aproximação, que é uma aproximação de almas, de interesses, de ideais políticos também. O coletivo Mães pela Diversidade, assim como o coletivo Gerações, também tem um norte político, que é o bem comum, que é uma sociedade justa, né? Fraterna, amorosa, e é isso que a gente espera construir daqui para frente. Boa noite a todas, boa noite a todos. Beijo no coração, bem forte, um abraço, né? E que a gente possa, em breve, voltar a se encontrar presencialmente, Deus queira logo. Até breve. Tchau. Tchau.